Fala galera, beleza? Aqui é Pedro Reis falando com vocês, tudo tranquilo? Tudo beleza? E aí, gente, né? Hoje nós viemos aqui falar sobre um assunto importante, né, que tem rolado, né, que tem acontecido no Brasil recentemente. Sobre o caso, né, da censura, né, que eles estão tentando implementar. Que eles chamam de controle, mas na verdade é uma censura. Eu vim deixar minha opinião sobre isso. Cara, eu penso o seguinte. Eu acho muito engraçado, eu acompanhando as notícias, eu acho muito engraçado o seguinte, as pessoas vivem e falam, o governo, né, da esquerda sempre acusou o governo do Bolsonaro, né, os 4 anos, falando que ia ser uma ditadura, ia ser militarismo, que ia ser todo fascismo, enfim, ele sempre acusou de tudo. Mas dá entrevistas em podcasts, o próprio Bolsonaro falou que nunca iria criar uma lei para privar a transmissão de qualquer tipo de informação, qualquer tipo de informação e principalmente qualquer tipo de exposição de opinião em nenhum tipo de rede social ou meio comunicativo. Aí o que acontece? Isso que o PT falava que ia acontecer e não aconteceu. Né? O Bolsonaro falou que não ia fazer e não fez. Porém, o que aconteceu? Justamente foi no governo do PT, do Lula, né? Do partido de esquerda, em menos de 6 meses, que agora já está votando isso, né? Que já foi votado isso para poder ter, né, para poder ter uma punição não só para as pessoas, mas também para as empresas, Instagram, Facebook, YouTube, todas elas terem uma punição, porque elas têm que regrar o que for dito, ou seja, uma censura. E muita gente da esquerda vai falar, apoiador de esquerda, seja alguém que tenha um conhecimento no assunto ou não, vai falar, ah não, isso é só controle de opinião. É isso que é, controle do que agrada o governo. Isso é uma ditadura, né? Isso é o mais próximo que você vai chegar de militarismo. Só que a única diferença é que não é feito por um poder militar, é feito por um poder corrupto e bandido, né? Que comprovado, que foi acusado, que foi preso, que foi condenado nas instâncias e que tem pagado um mico, como aconteceu até... Eu já tenho vários vídeos aqui falando sobre os micos que ele pagou, mas principalmente o último agora, o grupo da o G7, ele foi deixado de lado. Na verdade, o Lula, se você prestar atenção, ele ficou completamente ali sem lugar, né? Porque de tanta besteira que ele tem falado, mundialmente afora, deixando o Brasil, infelizmente, né, à mercê de uma visão ruim, né, porque ele é o representante oficial do Brasil. O que a gente pode esperar é que ele veja que isso, por o Bolsonaro ter uma relação boa com os outros países, uma visão neutra, porém uma visão boa e até de respeito, como teve a vez que ele foi aplaudido no Japão, que é um país com costumes bem diferentes do nosso, e para você ver que é um país bem mais tradicionalista, né? E não tô falando que é certo, que é errado, eu nunca fui no Japão, então eu não conheço. Esse país eu nunca fui, não conheço esse costume. Mas que eu sei que tem uma cultura, né, mais tradicionalista e mesmo assim foi, parabenizado, né? Foi batendo palmas para ele, mesmo sendo presidente de um país mais moderno, com cultura, assim, moderno que eu falo no sentido de cultura, né? Eles falam que é moderno, né? As coisas que estão acontecendo, muita coisa recentemente, mas a gente sabe que as pessoas de bom senso sabem que é uma baita de uma porcaria. Mas o enfoque aqui então, a gente espera que, né, os países tenham um pouco de consideração, que é o que a gente pode fazer. Ter um pouco de consideração. Porque a verdade é que dizem pesquisas que o PT adquiriu, né, 2 bilhões para poder financiar nas suas candidaturas pelos próximos 5 eleições. Ou seja, 20 anos. Né? Então isso é um
problema, especialistas que apontaram isso, eu não vou falar aqui, né, porque não cabe isso, mas isso é uma informação que eu tô dando a base. Se você colocar na internet, você vai ver por conta própria. Melhor do que eu colocar pedaço, estou apontando a base, a informação. E eu acho importante você pesquisar. Por que eu digo isso? Foi apontado, né, como eu falei no início do vídeo, que ia ser um governo, que o Bolsonaro ia ser um governo tirano. E não foi. Na verdade, melhorou até durante a pandemia. E o mercado subiu, o desemprego caiu, até a segurança melhorou. Teve, para que ao mínimo de pessoas, obviamente ainda tinha muita coisa, mas as pessoas que tiverem, né, curiosidade de pesquisar, só pesquisar, né, que vai estar lá, né, a violência caiu, principalmente em 2021, se eu não estiver enganado, 2021 e ano passado, 2022. Mas o ponto também é que um cara que é totalmente hipócrita, né, não tem conhecimento e parece que tá ficando doido, por principalmente chamar o agronegócio de direitista e fascista, sendo que o cara não sabe, não tem nem como se atribuir nenhuma dessas coisas a um negócio específico, a um ponto econômico, a um ponto de trabalho econômico específico, um ramo, né? Principalmente agronegócio, que o Brasil é um dos marcos-chefes do mundo, né? Não tem nem dizer, porque a gente alimenta, cara, mais de 20% da população mundial, a gente alimenta, acho que acredito, 25% da população mundial. E, ou seja, são 2 bilhões de pessoas, né? Para quem não sabe, o ano passado completou estatisticamente 8 bilhões de pessoas no planeta em novembro. Então você vê um cara falando, chamando o agronegócio de fascista, de direitista. Cara, não tem nem como. Primeiro, fascista. O cara não deve nem saber. Ele mesmo é fascista e nem deve saber o que é fascismo, né? Ou, sei lá, porque pelo que as pessoas falam. O que acontece? Uma das características do fascismo é o controle, coisa que o Bolsonaro não fez. Controle de mídia. O Bolsonaro não fez. Em 6 meses do governo do PT, é isso que está acontecendo. Em menos de meio ano. Né? Um governo totalitário, que o Bolsonaro não foi. O Lula está tentando fazer todo. Ele está atacando. Uma prova disso é que ele está atacando o Bolsonaro, tentando prender o Bolsonaro para ele não concorrer na concorrência de 2026. Porque foi feita uma pesquisa que 85% dos brasileiros gostariam, das pessoas, né? Melhor, não dos brasileiros, das pessoas que foram, né, pesquisadas, 85% das pessoas gostariam de que o Bolsonaro se candidatasse, né? Então, até nordestinos estão vendo que cometeram um erro. E isso é bom, né, para o futuro. Mas eles estão atacando o Bolsonaro justamente para manchar a imagem dele, tentando achar algum podre. Entendeu? Algum podre que supere o deles, o que a gente sabe que não é, porque é o maior escândalo de corrupção desse país e, sinceramente, parece que é um dos maiores da história da humanidade, porque não tem, pelo menos que a gente tem conhecimento realmente, assim, mais moderno. E eu digo isso, que isso é feio, cara. Como cidadão, meu direito eu posso falar, é feio. Porque imagina só, você tem uma população que agora talvez seja impedida de falar até o que quer nas próprias redes sociais, e que as empresas vão ser afetadas. E uma pessoa que fala que o agronegócio é fascista, direitista. Sendo que o fascismo não tem nem como. Um agronegócio não tem nem como ser fascista. Como? Não é política, é um negócio. E direitista? Não, não é direitista. É só usar um pouco o intelecto. Se fosse direitista, o agronegócio só funcionaria quando o governo da direita estivesse no poder. E não é o caso. O agronegócio está sempre no poder, seja o governo da direita, neutro, esquerda, subida, descida, dentro, fora, não importa. O agronegócio é um negócio, é uma coisa fora da política, é uma coisa privada. O problema é que o que? Geralmente o pessoal da esquerda é hipócrita. Eles falam que quer igualdade, mas eles querem igualdade e minoria para os outros. Para quê? Para eles mesmos e para o pessoal ao redor dele, eles querem riqueza. Eles querem, resumindo, eles querem isso aqui, que tem
a população seja igualitária e minoria financeiramente, e que tudo seja governado por um grupo seleto por eles mesmos de pessoas. Ou seja, um grupo seleto tem todo o poder e dinheiro e tudo que ele pode proporcionar, e a minoria só fica com a base ou os restos. Essa é que é a grande verdade. Entendeu? Qualquer pessoa que fizer qualquer tipo de pesquisa, no mínimo vai entender isso. Bom, galera, eu queria deixar esse ponto de vista com vocês. Curtem, comentem, se inscrevam no canal. Tô falando porque eu não sei por conta, né? Por conta disso, talvez eu possa falar, por causa da plataforma. Mas eu queria agradecer, ok? Até a próxima. Deus abençoe e partiu. Obrigado, galera. Falou!